Quem não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Nos últimos tempos, a luta pela implantação da ideologia do controle mental por meio das produções televisivas e cinematográficas não parou, mas continuou numa corrida exaustiva por parte das grandes empresas, e com isso revelando novos golpes e jogadas sujas por parte de executivos e pseudo-diretores para estabelecer seu controle sobre toda a cultura. Depois de anos de um caso de injustiça e diversos escândalos e polêmicas dentro de um dos maiores e mais famosos estúdios de Hollywood, um novo capítulo se inicia dentro desse caso, e é nele que vamos nos aprofundar hoje, o caso Warnergate 2. Oi, eu sou o Rorschach e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Patriarcado TV. O assunto do vídeo de hoje, todo mundo já tem visto as notícias e o que anda acontecendo com o direcionamento da Warner e DC nos cinemas, mas tudo isso, como sempre, tem uma explicação suja e corrupta por trás, como apenas Hollywood pode nos oferecer. E vamos trazer à tona novamente aqui a verdade por trás desse caso. Então já deixe seu like porque eu sei que você vai gostar desse vídeo e vamos lá! Antes de tudo, obviamente, é essencial que você tenha assistido a primeira parte desse documentário sobre o Warnergate. Vai estar aqui nos cards. E dito isso, você que viu deve estar se perguntando a essa altura o que aconteceu com tudo que noticiamos no vídeo anterior sobre o rumo que a DC nos cinemas ia tomar com a compra da Warner pelo Discovery. Pois saiba que tudo que noticiamos lá tem fontes e provas, e mesmo não colocando todas as fontes em si no vídeo, com uma rápida pesquisa no Google você as encontra. E o mesmo acontecerá nesse vídeo. O CEO do Discovery, David Zaslav, ao colocar as mãos no catálogo da DC comandado pela Warner, declarou para o mundo que a prioridade seria a Trindade, bem como cancelou diversos projetos flopados e lacradores da Warner e CW, como o filme da Batgirl de Wakanda, a série de Batwoman também de Wakanda, dentre outros vários que na época foram sendo cortados sem parar, além da mudança na ordem dos filmes do DCU e do adiamento de The Flash para que o filme fosse refilmado em 50%. Isso para que o DCU voltasse ao planejamento original. E a prova disso também é que a aparição do Batman do Michael Keaton em Aquaman 2 havia sido substituída pela aparição do Batman do Ben Affleck, estabelecendo assim o Batman definitivo do DCU. O outro aspecto era o retorno de Henry Cavill ao papel de Superman no filme do Adão Negro. E de igual modo, tudo que foi tratado aqui tem fontes facilmente encontradas pela internet. Dito isso, vamos à história principal desse novo capítulo. Adão Negro foi lançado com um marketing bem fraco, mas começou arrecadando bem. O filme é bem legal e nos traz aquilo que todo mundo queria ver de volta, o Superman do Henry Cavill, em uma cena curta, mas épica, deixando um gancho para um futuro confronto com o Adão Negro. E aconteceu a divulgação do retorno efetivo de Henry Cavill ao papel de Superman, e o anúncio de uma sequência de Homem de Aço após muitos anos de espera e de revolta foi feito. Tudo parecia ir bem, mas não demorou muito para que as polêmicas começassem. The Rock, que protagonizou e produziu o filme, bem como também foi a ponte para o retorno de Henry Cavill ao papel de Superman, divulgou em suas redes sociais os números do modesto, mas real sucesso de seu filme. Só que todos devem se lembrar do alvoroço que a mídia fez sobre isso. Divulgou-se para os 4 cantos do planeta que Dwayne Johnson, o The Rock, havia falsificado dados de arrecadação do filme, e que na verdade o filme tinha sido um fracasso comercial. E parece que de repente o mundo inteiro comprou essa notícia como legítima e verdadeira, e como se fosse estabelecido que Adão Negro havia sido um fracasso. Mas vamos analisar esse caso direito. Na mesma época, a Warner Discovery havia anunciado finalmente a criação do estúdio independente da DC para os cinemas, e como chefes da DC Filmes, a escolha não poderia ser mais absurda. Foram nomeados inacreditavelmente o depravado e egocêntrico James Gunn e Peter Safran para o comando da DC nos cinemas. Se essa ideia em si parecia um desastre, vou mostrar agora porque realmente era mesmo um desastre. James Gunn é muito conhecido por ter dirigido os filmes dos Guardiões da Galáxia do MCU, que foram grandes sucessos comerciais. Mas só isso. Os 2 únicos filmes com o nome de James Gunn como diretor que fizeram sucesso de arrecadação foram esses, porque fazem parte do MCU,
que, como eu expliquei no primeiro vídeo, já estabeleceu como facilidade e adiantamento sua própria bolha social, que é muito grande. Porque se olhar o resto, não tem nenhum grande sucesso financeiro dirigido por James Gunn. E falando de DC, o filme que ele dirigiu, que foi o Esquadrão Suicida 2, foi o maior fracasso comercial da DC até então. Isso tudo sem contar o método criativo de James Gunn de descaracterizar totalmente personagens desconhecidos que ninguém nunca se importou, entre aspas, para fazer deles objetos do humor sacana, sujo e completamente adolescente de James Gunn. Mas a questão é, agora, ouvindo isso dessa forma, não parece completamente absurda essa sequência de fatos? O que aconteceu com a nova direção da Warner, que começou tão bem, cortando projetos fracassados e reformando futuros lançamentos para construir um futuro promissor? Bom, a resposta disso será surpreendente. Voltemos ao caso Adão Negro. Lendo todas as notícias e fontes da suposta fraude de dados promovida pelo The Rock, só existe a informação de que um executivo anônimo da Warner Bros. Havia dito que houve uma fraude nos dados. E só. A mídia veiculou como cães raivosos uma informação grave como essa, tendo como única fonte a palavra de um executivo anônimo da Warner, que nem sabemos sequer quem é. E em seguida The Rock é tirado da jogada, Henry Cavill é criminosamente demitido 3 semanas depois de finalmente voltar ao papel, depois de uma guerra sem fim contra o estúdio, e James Gunn e Peter Safran assumiram o comando da DC Filmes. Mas como se, como eu disse, o único projeto de James Gunn na DC para os cinemas foi um fracasso vergonhoso? Bom, James Gunn a gente já conhece, já falamos muito dele aqui. Agora, quem é o executivo anônimo da Warner Bros. Que poderia ter forjado essa informação da falsa fraude e do falso fracasso? Eu digo, Peter Safran. Provas? Não existe outra explicação. Assim como James Gunn, dentre os filmes da DC com produção assinada por Peter Safran, quase nenhum alcançou sucesso comercial, com exceção do primeiro filme do Aquaman. Os outros, Shazam e Esquadrão Suicida 2, por mais que eu goste do Shazam, não fizeram boas arrecadações. E assim como James Gunn, a carreira de Peter Safran também se resume a filmes de sucesso mediano ou muito baixo, ou então comédias caóticas e paródias de filmes famosos, como Todo Mundo em Pânico e aquela paródia de Velozes e Furiosos. Claramente o currículo ideal para mexer com o universo DC nos cinemas, né? Mas voltando ao que interessa, James Gunn e Peter Safran protagonizaram um dos maiores fracassos da Warner e da DC nos cinemas em Esquadrão Suicida 2. E em seguida, Adão Negro é acusado de fraude de dados por um executivo anônimo da Warner e é tirado da DC e tem seus planos cancelados. E em seguida, os mesmos James Gunn e Peter Safran se tornam chefes da DC Filmes, com David Zaslav elogiando o trabalho e o sucesso de James Gunn com Guardiões da Galáxia. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? E o pior de tudo, em seguida, os dois novos chefes anunciam um reboot do universo DC nos cinemas, demitindo todos os atores do DCU atual. E detalhe, com 4 filmes do atual DCU prontos e esperando serem lançados. Isso obviamente sabotou o ânimo do público para assistir esses filmes no cinema, uma vez que lhes é anunciado que tais filmes não servirão para nada, tudo será descartado. E era isso que James Gunn queria mesmo. Ele queria poder, queria mandar em tudo, ser o Kevin Feige da DC, seguindo o modelo da Marvel com filmes completamente ordenados e criados por produtores e fazendo de diretores e roteiristas meros funcionários de suas ordens. E claramente na oposição isso está dando certo, não é Kevin Feige? Vocês têm noção de que é dispensar atores como Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck de forma definitiva? Atores esses que protagonizaram filmes consagrados na DC e fora dela, e no caso de Ben Affleck, filmes que levaram o Oscar de melhor filme? Isso sem nem mencionar The Rock, porque é desnecessário dizer mais. Tudo isso por ser um controlador obsessivo com ideias e estilo de criação completamente sem noção e continuando espalhando a palavra da burrice e da pobreza intelectual da cultura ocidental. Não vamos esquecer que James Gunn também é o cara que queria incluir uma cena LGTV no filme do Scooby-Doo
que era um filme família para vocês verem a moral do sujeito. E sua vilania não para por aí. Os filmes que estavam para ser lançados foram também completamente sabotados por James Gunn e Peter Safran. Aquaman 2, que havia removido Amber Heard em retaliação a seus atos criminosos no caso de Johnny Depp, bem como havia recebido novas cenas confirmadas como o Batman de Ben Affleck, que seria novamente estabelecido como o Batman definitivo do DCU no filme do Flash, tendo desistido de abandonar o papel, agora teve as cenas do Batman removidas e Amber Heard de volta ao filme, que juntamente com o anúncio de reboot são a última pá de terra para não ruinar o filme, perdendo também o ótimo Jason Momoa do papel de Aquaman. E por falar no filme do Flash, esse foi o literal apocalipse da DC nos cinemas. O filme, que havia sido adiado em 1 ano para que fossem feitas refilmagens em 50% do filme para que corrigissem os planos loucos do antigo chefe da DC, o Walter Hamada, agora foi também sabotado e refilmado por James Gunn, sem adiamentos. A participação do Batman de Ben Affleck foi muito reduzida. As refilmagens condenaram os efeitos especiais do filme, com inclusive funcionários se queixando em mais um caso de equipes de efeitos especiais sendo escravizadas. Erros de continuidade explícitos em cenas do filme foram causados pelas refilmagens. O final do filme foi alterado para aquilo que vocês viram e o pior é que ele nem ao menos usou isso para começar o reboot dali, ficou só mais um final sem continuidade, sem lógica proporcionado pela dona Warner. Claramente, não se lembraram de Liga da Justiça de Joss Whedon, que aconteceu a mesma coisa, refilmagens sem adiamento e mudança de tom e de tudo. Quem não conhece a própria história está condenado a repeti-la, lembram? E eu nem vou mencionar o fracasso vergonhoso de Shazam 2, produzido por Peter Safran, com atores implorando para as pessoas verem seu filme. Mas claro, existirá sempre os lacradores e fanboys cegos da DC que defenderão com garras decisões patéticas do estúdio mais atrapalhado da indústria atualmente e do gênio James Gunn. E o mesmo, que também é um famoso mentiroso profissional, ainda tentou aliviar sua barra, dizendo que tentou manter certos membros do elenco antigo do DCU, como Ben Affleck, que o desmentiu heroicamente dizendo que nunca foi chamado para trabalhar com ele e que mesmo que fosse chamado nunca trabalharia com James Gunn na DC, porque não gosta do jeito dele de fazer cinema. Fica assim explícito quem realmente merecia ser o Batman dos cinemas. E as mentiras de James Gunn não param por aí. Ele anunciou seu reboot total, dizendo que iria começar do zero o universo da DC nos cinemas, mas na prática já anunciou que o elenco de Esquadrão Suicida 2 vai ser mantido para novos projetos, claro, porque é a panelinha dele, e o novo lançamento da DC com o filme do Besouro Azul também foi anunciado que seria incorporado ao seu novo DCU. Rorschach do futuro aqui. Recentemente foi divulgado que o ator Nathan Fillion foi escolhido para ser o Lanterna Verde. Qual é o problema? James Gunn anteriormente disse que Henry Cavill era velho demais para interpretar o Superman porque tinha 40 anos de idade e que os heróis tinham que ser mais jovens. Só que agora ele escala um ator de 50 anos para interpretar o Lanterna Verde no seu novo universo. Hipocrisia, não? Fora que enquanto a Warner está investindo nesse esquema que na prática nem funciona de controlar atores jovens para seus filmes, a Marvel está lá, chamando Hugh Jackman e Tobey Maguire para voltarem e fazerem participações especiais em seus novos filmes, como seus personagens originais. Ou seja, eles querem ter o mesmo público que a concorrência, mas pelo menos não adotam nem as mesmas boas estratégias, por mais inescrupulosa que a Disney seja. Ele chegou a falar ainda que o filme do Flash, ao qual causou outro fracasso comercial recorde para DC, com sua sabotagem, poderá receber uma sequência. Nada do que está anunciando como novo DCU até agora está sendo ideia original dele. Nem mesmo o novo ator escolhido para ser o Superman nesse suposto novo filme dele é uma ideia original dele. Desde 2019, nas primeiras tentativas da Warner de mudar o Superman e anunciar outros projetos do personagem, o ator David Corenswet já era cotado para o papel. Ou seja, caro fanboy, o gênio James Gunn mentiu para você de novo. E falando em Superman, me admira vocês aprovarem tanto alguém como James Gunn criar um novo Superman, já que o mais próximo do Superman que existe no histórico dele
é o Bright Burn, que é mais um na lista dos Supermans genéricos do mal, que vocês dizem tanto odiar e que tanto apedrejaram Zack Snyder por adaptar uma pequena parte de Injustice para os seus planos para o DCU. Aliás, o mesmo Zack Snyder que, enquanto a Warner DC desmorona com James Gunn, esgotou ingressos caríssimos para um evento de 3 dias que relançou seus 3 filmes do DCU no cinema. Filmes esses que todo mundo já viu, mas foi ver de novo, mostrando quem são os verdadeiros fãs e o que eles aprovam de fato. Cinema de verdade, feito por quem realmente gosta desses personagens e quer fazer uma história boa, livre de depravação e ideologias. E ainda deixando claro amigavelmente, depois de tudo que ele passou, que é desnecessário repetir aqui, que em melhores condições de trabalho, Zack Snyder e seus parceiros de elenco voltariam para terminar sua história um dia. Isso mesmo estando muito melhor agora, com seu ótimo contrato com a Netflix. Enquanto isso, a Warner vive novamente uma de suas piores crises. Chegou ao ponto de oferecer alguns direitos de exibição de seus projetos do HBO para a Netflix, e várias fontes já sugerem que está todo mundo possesso com James Gunn nas internas. E tudo agora vai piorar ainda mais em uma nova greve de atores e roteiristas que foi anunciada recentemente. A conclusão dessa história toda é: quem não ouve e não respeita a demanda de seus fãs e consumidores legítimos e não estuda o currículo de quem está contratando e permite que ideologias nefastas entrem nas suas produções e substituam a verdadeira qualidade das histórias a serem contadas, já tem um destino traçado. O que fica de dica da minha parte aqui é que não consumam financeiramente nada da DC de James Gunn e prossigam com a retaliação a esses projetos e planos nas redes sociais. Rorschach do futuro com uma informação extra. O jornalista que entrevistou o tal executivo anônimo se chama Matthew Belloni e é ex-jornalista do Hollywood Reporter e agora trabalha para um tal de PUC News. E segundo as alegações dele ainda, Adão Negro nada mais é do que uma tentativa, do The Rock de controlar uma parte da DC e fazer tudo do jeito dele. E ainda segundo ele, Henry Cavill seria apenas um peão e um apelo nessa tentativa de controlar as coisas. E o marketing massivo que o The Rock fez nas redes sociais e a suposta fraude nos números também seriam com esse propósito. O que nós sabemos que é mentira e na verdade esse marketing massivo foi porque o filme teve uma divulgação e um marketing péssimos. E muito pouco dinheiro gasto em marketing, como o próprio The Rock concluiu e divulgou. E sobre Henry Cavill ainda foi revelado simplesmente que ele gravou uma participação no filme do Flash e que foi cortado no último corte do James Gunn. Ou seja, teríamos o Superman de fato no filme do Flash e o James Gunn tirou isso de nós para poder controlar a DC do jeito dele. E para piorar, lembram do que eu falei da Liga da Justiça do Joss Whedon e que a história está se repetindo? Lembram dos inúmeros atores que falaram que foram cortados de Liga da Justiça depois que assistiram o corte original teatral do filme? Então, agora Nicolas Cage divulgou que fez uma participação gravada pessoalmente para o filme do Flash como Superman. E essa participação foi cortada e substituída às pressas por CGI. Para vocês verem, a história está se repetindo. E tudo isso para o propósito de James Gunn. Ainda acham ele um gênio, senhores? Voltando ao vídeo. O futuro é incerto, mas certamente amedrontador para eles. E nós continuaremos a documentar ele aqui, no melhor canal do YouTube. Esse vídeo fica por aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aí embaixo o que acharam desse mais novo documentário sobre as peripécias da Dona Warner. E se tem algo ou alguma informação a acrescentar no assunto, fique à vontade para comentar o que quiser. Esse vídeo foi editado pelo Murdoch. Abram um comentário fixado com as nossas outras redes sociais e os nossos parceiros. Eu sou o Rorschach e esse foi o vídeo de hoje.